Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o pós-jogo aqui, a mídia esportiva de todo o Brasil, repercutindo a derrota do Flamengo na Libertadores para o Central Córdoba da Argentina. Foi dentro de casa, o Flamengo não conseguiu fazer assim um bom resultado, acabou tendo muitas chances e perdendo. Mas vamos ver aí a opinião da imprensa, tem polêmicas também com a arbitragem, então já fica até o final do vídeo para você não perder nada e deixar também a sua opinião do que é que você achou, né? O Flamengo começa mal e vamos ver aí o que é que eles têm para dizer. Créditos, como sempre, na descrição e vamos acompanhar juntos agora, ok? Vamos lá. Aí voltamos já com imagens da derrota do Flamengo para o Central Córdoba no estádio do Maracanã. Leonardo Bertozzi, Felipe Luiz, por opção, deixou no banco de reservas Wesley, Pulgar e Gerson. Quando acordou, já estava 2-0 para o time argentino, que foi o placar da primeira etapa. Digo a você que, em teoria, um elenco como o do Flamengo não poderia ver o time sofrer tanto por rodar 3 jogadores do time titular. Mas, na prática, a gente viu um Flamengo, sim, muito abaixo, muito vulnerável, né? O pênalti foi, acho que é indiscutível, o pênalti marcado a favor do Central Córdoba. Desatenção em bola parada, né? Uma cabeçada certeira, mas também livre. E depois do intervalo, sim, o Flamengo melhorou, né? Até por causa da qualidade dos jogadores que entraram. Aí você está vendo o pênalti a que eu me referia, né? Uma mão muito, muito evidente ali do Léo. Pênalti bobo, né? E assim, para o Central Córdoba, cara, assim, eu compararia... o fã de esporte que acompanha há mais tempo vai lembrar da épica vitória do Paysandu na Bomboneira, né? Do gol do Yarley, que virou, enfim, talvez a maior vitória da história do time. Credenciou o Yarley a jogar no Boca depois. O Central Córdoba, que não é de Córdoba, né? Central Córdoba é o nome da ferrovia, o time é de Santiago del Estero, participa da sua primeira Libertadores, então certamente era para boa parte do torcedor que veio, não, para o torcedor que veio, todos eles. É o maior jogo da história do clube. É a maior vitória da história do clube. Não é pouca coisa que o Central Córdoba conseguiu fazer hoje no Maracanã, ganhar do Flamengo. Mas assim, eu vi nessa noite do Flamengo hoje muito daquela época de vacas magras, daquele jogo esquisito de Libertadores que você começa a perceber que não é dia. Só que aquela era uma época em que o Flamengo também não tinha um time tão qualificado, né? Esses resultados aconteciam porque o Flamengo era mais esforçado do que bom. Hoje não, hoje foi uma atuação realmente muito decepcionante. Você pode perceber como no segundo tempo o time ficou exposto aos contra-ataques. O gol sai na cobrança de falta do De La Cruz. De positivo, o Pedro ter voltado. Isso é ótimo. Acho que é o maior alento que o torcedor tem para a sequência da temporada. Mas acho que fica a lição. Assim, um jogo de Libertadores você não pode encarar como postura, como se fosse mais um jogo de primeira fase de estadual. Esses jogos, se você não vai bem, eles te cobram. E aconteceu hoje. E curioso é que o Flamengo até começou o jogo bem, né? Começou o jogo criando oportunidade. Do pênalti para frente, o time começou a ficar mais ansioso, o Central Córdoba passou a se fechar melhor, a marcar melhor. E aí o time ficou... o time do Flamengo, ele, em termos de volume de criação, ele é um pouco penso. Porque o lado direito é muito forte. Com o Gerson e com o Wesley. Mesmo com a Arrascaeta em campo, para mim, Gerson e Wesley são os dois melhores jogadores do Flamengo na atualidade. Os dois estavam no banco de reservas. Então, o Varela não é um jogador de atacar o fundo o tempo inteiro e não tinha um meio-campista capaz de pensar e combinar o jogo pela direita. Tava o Plata correndo pela direita, que é outro perfil de jogador. Então, o lado que o Flamengo costuma atacar mais estava desequilibrado. E o outro lado... ele estava descompensado, porque o meio-campista atacante que mais passeia pela esquerda é o Arrascaeta. Ele é um cara que vai da esquerda para dentro. E o Alexandro não é o lateral que baixa tanto. Então, pela esquerda não tinha profundidade. Pela direita, que é o lado forte, estavam jogadores que não são os principais, com 1-0 contra, e o Flamengo teve posse, teve volume, rondou a área, mas foi um time abaixo do que a gente está esperado. Naturalmente, com a entrada dos caras, né, dos cobras, dos feras, no segundo tempo, o time melhorou, pressionou, golaço de falta do De La Cruz, mas não o suficiente para empatar. Uma coisa que me chama a atenção, olhando até de maneira mais ampla, os últimos anos têm mostrado os times brasileiros, muitos, os donos da Libertadores nos últimos anos, e por isso, até pela diferença econômica, a cada competição, a gente aumenta esse nosso olhar de favoritismo. E a primeira fase, a fase de grupos, né, ela mostra vários confrontos de times que são díspares mesmo, de outras realidades. Mas eu fiz aqui um levantamento rápido de cabeça. Foram 9 jogos de brasileiros até aqui na Libertadores. Em
apenas tivemos uma vitória por mais de um gol de diferença. Só o Botafogo ontem e o primeiro gol no finalzinho, 88 e tarará. Então, assim, os times brasileiros neste começo não estão conseguindo, essas primeiras 2 rodadas, não estão conseguindo colocar o tamanho da sua vantagem. Desses 9 jogos, são 5 vitórias. Eu esperava mais vitórias e vitórias mais largas. Qualquer pré-jogo de Flamengo e Central Córdoba no Maracanã, você vai esperar uma vitória larga do Flamengo. Os jogadores e hoje foi o também, Flamengo. É isso. Para mim, desculpa até se a ordem era outra, mas... Não, imagina. Eu só consigo atribuir um resultado como esse, e mais do que o resultado, a maneira como o Flamengo jogou, a uma mobilização insuficiente. Eu também acho. Que não é culpa de ninguém, pode ser responsabilidade por hierarquia da comissão técnica. A proporção é tão grande que a Vera não tem como perder, né? Não tem. E aí você percebe as coisas, né? Vira uma bola de neve, elas vão dando errado, 1 gol, não é possível, 2 gols, nossa. Todo mundo que estava acompanhando outros jogos e não estava como nós, vendo mais ou menos tudo, falou, não, peraí. Na hora que o narrador anuncia gol no Maracanã, outro do Central Córdoba, E aí entra um detalhe, né? Não é a Argentina abriu 2-0, por mais modesto que seja o time, não tem jogo. Complicou. De certa maneira, o jogo ele sofre um afunilamento, né? Você não consegue mais fazer. Ainda assim, também surpreende negativamente depois que o De La Cruz fez o gol. Um gol importante para ele, né? Um jogador criticado, que sabe que está devendo, já declarou isso publicamente. Foi o mais lúcido em campo, não só por conta do gol. O Flamengo não conseguiu nem criar no Maracanã a sensação de que ia empatar, exceto a bola na trave no finalzinho, bola de cabeça, que poderia ter entrado, a gente estaria falando aqui de um empate em 2-2 e não de uma derrota, mas a falta de mobilização como atribuição do resultado, para mim, seria rigorosamente a mesma. Não dá, e é mais surpreendente ainda, porque a forma como o Felipe Luiz tem tocado o Flamengo desde que ele assumiu, o primeiro sinal que foi visto foi o comportamento sem a bola. Ele fala muito sobre a fome do jogador. Exato. Todo jogo ele fala sobre a fome do jogador. E ele transformou isso. Exatamente isso. E a gente não viu hoje em campo. E hoje a gente viu o oposto disso. O time que é o inverso disso. E o time, vejam só vocês, foi vaiado hoje pela torcida. Mesmo tendo sofrido a primeira derrota de 2025 e a segunda na era Felipe Luiz. Aí aquele mal, aquela enfermidade que atinge a todas as torcidas do futebol, principalmente aqui no Brasil, eu vejo. Nenhum time pode perder, nenhuma torcida aceita a derrota. Sim. Por menor que seja o horizonte do seu time, o torcedor não aceita. Foi assim ou está piorando? Não, está muito pior. Está muito pior. As redes sociais ajudam. Com algumas torcidas isso é potencializado, né? Sim. A expectativa com o Flamengo é muito grande. Eu acho até que já está começando um ruído exagerado em cima do Felipe Luiz. Hoje... Você acha mesmo? Já. Ruído exagerado? Principalmente na rede social. Tem gente que questiona muito o trabalho do Felipe. Eu acho que hoje o time... mas daí eu parei, hein? Questionar o trabalho do Felipe. Não, falando sério. Não é minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de algo que eu tenho visto já. Eu acho que hoje o questionamento é válido porque o time não foi bem. Aliás, no recorte de Libertadores... não foi bem também contra o Tati. O Flamengo ele foi abaixo da expectativa, mais no primeiro jogo, você estava bem desfalcado. Se aquela bolinha na trave no final do primeiro jogo entra... Libertadores, fora de casa, viagem... Ele estava desfalcado. Gramados... Eu consigo entender uma atuação abaixo numa estreia fora de casa, num jogo um pouquinho mais traiçoeiro. O próprio Felipe falou isso, né? Ele criticou a atuação do Flamengo. Mas, por exemplo... Tem uma vertente que acha que o Flamengo não jogou bem contra o Vitória. Para mim, o Flamengo jogou bem. Jogou bem. A questão é que o Flamengo ele controla o adversário, só que ele não tem sido tão eficiente quando ele cria as oportunidades. O Flamengo jogou menos do que eu esperava contra o Inter e jogou bem contra o Vitória. Sim, porque ele cria as oportunidades, mas está faltando mais contundência, está faltando ser eficiente. Dar show? Não vai dar show sempre. Isso é uma utopia. Time capaz de essa expectativa. Time capaz de fazer 3, 4 gols todo jogo hoje no mundo, só o Barcelona. Fora isso, não vai rolar. Agora, hoje a gente tem que escutar as explicações do Felipe. Daqui a pouquinho, por esporte. Se ele poupou 3 jogadores importantes demais. Os 3 melhores do ano. Para mim, os 3 melhores do ano. Os 3 entram no intervalo. O Zupac citou muito bem Gerson Wesley, que faz uma dobradinha de elite ali, né? De seleção brasileira, do lado direito. E o Pulgar é o cara que equilibra muito o meio campo. 3-0, ó. Angulo. E aí que é o ponto. O Flamengo, além de não ter funcionado ofensivamente, né, hoje... O goleirão aceitou. Foi um Flamengo muito desatento defensivamente.
Por isso que eu tô muito nessa lente que faltou a mobilização. O time não estava focado. Porque assim, é curioso como as coisas vão... O olhar muda muito de acordo... Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Então fala galera, vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o pós-jogo da derrota do Flamengo para o Central Córdoba na Libertadores. 2-1, jogo com muitos gols perdidos do Flamengo, cara. O Flamengo perdeu gol demais e muita polêmica também com a arbitragem. A arbitragem realmente teve muitos lances que prejudicou o Flamengo e vamos ver a imprensa falando sobre tudo isso. Já se inscreve no canal, ativa o sino e vamos acompanhar juntos e comentar também, né, sobre esse jogo que depois de 27 jogos o Filipe Luís ele perde mais uma vez, né? Era uma sequência muito boa. Vamos ver aí essa repercussão. Créditos na descrição, vamos acompanhar. Vamos começar a falar sobre o jogo do Flamengo, a derrota surpreendente no Maracanã, 2-1 para o time argentino. Convido a vocês aí de casa para participarem com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens para a gente. Tá aqui, ó, hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, queremos ouvi-los, tá legal? Carlos Eduardo Mansur, o Flamengo perdeu em casa, a gente dizia ontem aqui que ele prometia não ser um jogo fácil. Afinal de contas, o Central Córdoba é o 6º colocado do seu grupo no campeonato argentino, não seria uma baba qualquer que viria aqui ao Maracanã para enfrentar o Flamengo. E acho, Mansur, não sei se você vai concordar, apesar da derrota parcial por 2-0, por incrível que pareça, eu não acho que o Flamengo vinha fazendo um mau jogo no primeiro tempo. É claro que houve 2 falhas para que o Central chegasse aos 2 gols, mas o jogo parecia até fluido, o Flamengo criando oportunidades. Achei até que na primeira etapa o placar ficou pesado demais e aí ficou difícil correr atrás mesmo depois das substituições, titulares entrando em campo, a entrada do Pedro, por exemplo, depois de 7 meses. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu concordo com um pedaço do que você falou. Acho que até sofreu o primeiro gol, o Flamengo tinha criado oportunidades para abrir o placar. Depois que toma o primeiro gol, aí eu acho que a atuação do Flamengo ela é muito ruim dali até o final do jogo. Diria da metade do primeiro tempo até o fim do jogo. O Flamengo toma o gol, estou até checando aqui, com 24 minutos, é isso? Em que sai o lance do pênalti, que o Léo Pereira coloca a mão na bola. O que mais estranhei, inclusive, ali foi a demora para o VAR chamar o árbitro, né? Porque era um lance muito claro de pênalti. Mas dali até o final, a atuação do Flamengo ela é muito ruim. E curioso que ela tenha sido tão ruim contra um time que criava condições para um tipo de jogo que o Flamengo se sente confortável. Era um time que saía para tentar pressionar a linha defensiva alta, deixando espaço às costas para os atacantes do Flamengo correrem. Parece que o Flamengo começou a olhar para aquilo e ver ali uma tentação de adiantar e esticar a bola a todo custo da primeira oportunidade. O Flamengo não tinha um mínimo de pausa para tentar achar o momento certo de fazer esse passe em profundidade. O Flamengo era um time que acelerava o tempo todo, sem lucidez. O segundo tempo ele coloca o Gerson, um dos jogadores titulares que não iniciaram o jogo. O Gerson entra, ele tenta dar um pouco mais dessa capacidade de pausar o jogo, mas nem isso resolveu. O Flamengo continua sendo um time muito apressado, afobado e perdeu qualquer sentido de organização depois das últimas substituições, né? O Flamengo chega ao final do jogo, daqui a pouco a gente mostra até aqui no campinho como o Flamengo foi mudando ao longo do jogo, mas me assustou muito como o Flamengo foi um time afobado o tempo todo, perdeu todo o sentido de organização a partir da metade do primeiro tempo, perdeu ordem para atacar, e isso refletia num time muito exposto atrás quando era contra-atacado. É uma atuação ruim, das piores que o Flamengo fez com o Filipe Luís no comando, a segunda derrota dele desde que assumiu no ano passado, e
abre uma frente de preocupação na Libertadores, num grupo que poderia ser mais administrável para o Flamengo, porque o Flamengo vai a Quito jogar com a LDU, não é nada fora do normal um time brasileiro perder da LDU em Quito. Sim. O Flamengo iria 3 pontos, restando 2 partidas em casa. 9 pontos não vai ser, muito provavelmente não serão suficientes. O Flamengo se veria obrigado a jogar contra o Central Córdoba na Argentina, para buscar ou pontuar ou eventualmente até buscar a vitória. Se abre uma frente de preocupação inesperada muito cedo na temporada do Flamengo. Para dar informação, terminou no Allianz Parque agora, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño 1-0. Ô, Alex, o quanto essa derrota do Flamengo hoje pode pesar, né? A gente sabe o quanto a Libertadores é cruel, né? A gente até imaginava que talvez o Flamengo fosse passear nessa primeira fase, né? Porque imaginávamos que o grupo em que está o Flamengo fosse mais acessível, eu diria, para que o Flamengo fizesse um primeiro turno bastante tranquilo. O problema é que a derrota de hoje dá uma complicada e provavelmente vai fazer com que o Flamengo vá buscar pontos fora nesses 2 jogos restantes longe do Maracanã. É isso, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur. Boa noite para todo mundo que está em casa. Esse exercício de repente, projetar aquilo que ainda não aconteceu pelo time que tem o Flamengo, acho que é normal e natural da gente pensar num passeio, já teve realmente... Nos deu essa condição de poder falar isso. Só que se a gente for ver aquilo que, de repente, vem se arrastando da dificuldade de fazer gols do Flamengo, e desses 3 últimos jogos, eu acho que foi bem por aí que a gente acho que comentou sobre qual desses jogos foi o pior do Flamengo, vamos dizer, né? Porque realmente ele está num momento que não está... as coisas não estão fluindo, né? Individualmente, eu falo individualmente porque o coletivo... Quando você tem um jogo assim difícil, você precisa assim de inspiração. É um drible, é um chute, é um movimento, e isso não aconteceu. E a gente pode olhar, você tem um domínio do jogo, nem sempre o domínio do jogo ele te faz ter mais chances claras ou com aquela possibilidade muito maior de vencer. O Flamengo sofreu 18 desarmes. Então isso mostra realmente uma boa marcação, sim, né, do central. E demonstrou sim, porque na hora que chegava na beirada, o Flamengo chegava com pouca gente dentro da área, tentava terminar e o central estava super bem posicionado. Esse é o primeiro ponto. Só que do outro, o Flamengo também errou muito com isso, né? Acabou perdendo muitas possibilidades. A hora que você vai tentar construir algo, não acontece. E isso tem a ver com aquelas primeiras oportunidades do primeiro tempo perdida, porque realmente gera algo. Aí você vai lá, um pênalti que naturalmente ele não acontece, mas aconteceu. Uma bola parada, pode acontecer com qualquer time. Aconteceu. E aí depois realmente vem uma carga de pressão para esse time que é pressionado a jogar, a ganhar. Não é questão de dar espetáculo, mas ganhar jogando bem. Ele tem essa condição, mesmo entrando sem Gerson, sem, né, um ou outro ali, mas se você for ver o time que entrou, ele já tinha Wesley, condição. Pulgar e Gerson entraram. Você tinha condição de fazer algo melhor, então essa produtividade ele gera um alerta, que esse alerta pode gerar preocupação dependendo desse jogo em que é difícil você vencer lá. Esses 2.800 e poucos metros, ele te incomoda. E aí vai depender realmente daquilo que eles vão ter que produzir. Hoje, dentro de casa, para um adversário, assim, você não pode realmente se permitir sair num 0-2, né? Então, isso realmente traz uma responsabilidade que pode também trazer um alerta para um time que é super vitorioso com esses atletas experientes. Mas vem aí, de repente, aquela primeira pressão que o Filipe Luís vai trazer um incômodo que ele ainda não tinha vivido. Aí, de novo, a gente vai falar, né, sobre aproveitar as oportunidades, né, algo que o Flamengo não vem conseguindo fazer. Hoje, antes do primeiro gol do Central Córdoba, o Flamengo teve 3 boas oportunidades, né? Se a gente pensar aqui, ó, tem o Plata dá um lindo drible logo com 1 minuto de jogo, né? E coloca o Juninho em ótima condição na frente do goleiro, só que ele demora um pouquinho para bater e vem um corte do zagueiro que se antecipa. Depois, tem o Juninho dando um passe pro Bruno Henrique, que faz a ultrapassagem agora do lado esquerdo. O Bruno Henrique bate de esquerda com um desvio, também a bola acaba saindo. E o último do Arrascaeta, numa boa tabela ali, ele corta
o defensor um pouquinho atrás da marca do pênalti, o gol se abre, ele bate e acaba batendo em cima do goleiro, o goleiro fazendo uma defesa no reflexo. Então o Flamengo criou mais uma vez oportunidades, né? Especialmente antes do primeiro gol do Córdoba. Mas está difícil de fazer a rede balançar, né, Mansu? O Flamengo anda tendo essa dificuldade e não é de hoje. São os dois problemas que estão muito claros esse ano, né? Eu acho que não é só a questão de fazer... Claro que a questão de fazer os gols ela é fundamental. O Flamengo tem uma questão no centro do ataque, né? Os jogadores com uma capacidade, com uma dificuldade de definição, seja por, de novo, a mesma conversa que a gente vem tendo muitos dias, por não se sentirem à vontade, mais pelo centro do ataque, o Flamengo tem uma dificuldade de definição. Agora, também se o Flamengo perde um dos seus meias hoje, seja Gerson, seja Arrascaeta, para iniciar o jogo, eles são substituídos também por jogadores de aceleração o tempo todo e de muito pouca pausa. O Flamengo hoje tinha, do meio para frente, o Everton Araújo, que entrou e não foi bem no jogo. Uhum. O De La Cruz, ele tem muitas virtudes. Ele é um jogador de muita dinâmica, é um jogador que sai bem de pressão quando o Flamengo precisa sair jogando, mas ele recebendo esses primeiros passes para organizar o jogo, ele raramente ele dá uma pausa no jogo. Ele sempre tenta o passe vertical, por vezes muito forçado. Então, isso já se somava a um time de velocistas na frente que também só corriam o tempo todo na direção do gol. E faltava um pouco de pensamento e de articulação ao Flamengo. O Flamengo, ainda assim, contra um time que defendia adiantado, conseguiu colocar 2, 3 vezes seus jogadores de frente em condição que poderia ter resultado num gol, mas só o Arrascaeta era o jogador que tentava dar uma pausa para enxergar o jogo e tentar dar um passe. O resto era um time que jogava numa velocidade muito além da necessária. Eu achava que a entrada do Gerson poderia mudar um pouco esse perfil do Flamengo no segundo tempo, ter um pouco mais de controle, mas aí se somou também uma outra questão do jogo de hoje, né? Muita atuação individual abaixo do que os jogadores podem fazer, né? Até na ocupação de espaço, se for ver, né? Isso também. Não sincronizou nada com bola, uma boa opção que eu estou dando, um faz um movimento, aquele terceiro homem para receber. Hoje o Flamengo ele não trouxe isso. O Wesley entrou muito abaixo do que ele tem jogado, muito abaixo. O próprio Gerson cometeu mais erros do que de costume. Entre o Pulgar, depois do lugar do Everton Araújo. Os erros do segundo tempo também, acho que são um pouco condicionados pelo resultado ali naquele momento, né? A pressão da arquibancada começa a crescer. Também, né? Mas o time não jogou bem em momento quase nenhum, né? Não, o segundo tempo eu acho que foi pior. Eu achei a segunda metade do primeiro tempo, para mim, já foi muito ruim do Flamengo. Especialmente porque o Flamengo perdeu um pouco do sentido de jogo coletivo, que ele tem muito. Não adianta você ser um time que só é capaz de jogar por espasmos, né? Precisa ter pausa em algum momento, precisa ter um pouco mais de articulação. O Flamengo é um time muito capaz, quando o adversário vem para pressionar, de atrair essa pressão para jogar as costas. O Flamengo não conseguia fazer isso com lucidez hoje. Enfim, foi uma partida até preocupante do Flamengo, assim, porque eu acho que abre uma preocupação no grupo como um todo, na chave do Flamengo, porque vai ser uma classificação que podia ser mais tranquila e possivelmente vai ser decidida nas últimas rodadas. Vai gerar algo que às vezes ele é perigoso e não deve gerar, mas é uma briga interna dentro do clube, né, dentro do campo, que é a tal da dúvida se o caminho está certo, se o sistema é esse, e essa dúvida eu acho que o Flamengo não deve ter. Só que, ao mesmo tempo, é perigoso para saber de que maneira vai atingir esse grupo, que mesmo sendo experiente, às vezes isso dura alguns jogos para você retomar, reencontrar o caminho ou encontrar um outro caminho dentro dessa proposta, que ele pode, de repente, ficar um pouco tarde, né? Porque vai lá, perde mais um jogo em casa, enfim, começa o Brasileirão, você toma agora mais uma derrota, alguma coisa desse tipo, que não é comum para esse time, tanto que ele perdeu muito pouco na mão do Felipe. Só que dentro da proposta dele, o Felipe realmente vai ter que trazer uma inspiração, trazer tipo de trabalho para conscientizar e trazer esse emocional do time de novo, que parece que também ficou um time que parece que fluía muito fácil, muito rápido, muito intenso, sempre achando uma opção, e nesses últimos jogos ele tem realmente encontrado um pouco de dificuldade, então vai dar um trabalhozinho aí. Sabe o que eu estava pensando aqui também, né? Porque já percebi que há torcedores criticando a escalação do Flamengo hoje, né? Do porquê de algumas trocas. Era inevitável fazer trocas e em algum momento, né? O calendário agora é insano e vai ser necessário em algum momento, seja no Campeonato Brasileiro, seja em algum jogo da Libertadores, você fazer as trocas. E o Flamengo tem um grande elenco exatamente para poder fazer essas trocas com mais naturalidade. Por isso, hoje, Wesley ficou no banco de reservas,
O Pulgar também não iniciou, o Gerson, Michael hoje sequer participou, nem estava no banco, entrou, né? Não entrou. Deixa eu ver se ele estava no banco. Michael estava no banco, hoje não entrou. Então, assim, as trocas são naturais. Agora, a questão de priorizar o Campeonato Brasileiro, Libertadores, nem sei se isso se faz por esse motivo, né? Lá atrás, me parece que já houve um posicionamento de que esse ano o Flamengo priorizaria o Campeonato Brasileiro, né? E acho que aparentemente está claro nisso. Eu acho que a questão do Flamengo, o Flamengo não vai priorizar o Campeonato Brasileiro, colocá-lo à frente da Libertadores e negligenciar a Libertadores. Claro. Acho que se há uma competição em que o Flamengo possivelmente vai entrar com times mais desfigurados do que hoje, vai ser a Copa do Brasil. Isso eu acho que vai acontecer pelo que está sinalizado. As prioridades são Brasileiro e Libertadores e a Copa do Brasil em seguida, como eu acho que é natural que seja. Em tese, é a competição menos nobre. Em termos de valor, de peso esportivo para a história do clube, de peso histórico, é a competição menos importante. Agora, mesmo assim, você tem um período longo do calendário que você está jogando de 3 em 3 dias, alternando Brasileiro e Libertadores. E os jogadores, os titulares, não vão poder jogar todos os jogos. Você vai precisar. Eu acho que é mais... troca. Isso é absurdo. A gente vai precisar se habituar a isso nesse calendário. Eu acho que é mais aquela coincidência do momento, e eu estou jogando em casa, e por mais que você fale assim, o Central ele marca bem, se defende bem e tal, você também acredita que em casa você vai ter essa condição de entrar com alguns pro segundo tempo, de você fazer um jogo melhor que o Flamengo ele fez por isso no primeiro tempo. Só que o negócio virou. E eu acho que são muitos jogadores, o Mansur acho que trouxe isso, é um negócio para refletir, eu acho que é importante, são muitos jogadores abaixo individualmente. Tanto que a própria zaga, se for ver, cara, sempre deu uma sustentação absurda nesse sentido e hoje toma 2 gols que você fala, poxa, não é comum. O segundo gol não é normal a forma como o Flamengo defende. Aqui com esta live pós-jogo, vexame do Flamengo pela Libertadores da América, a derrota por 2-1 para o fraco time do Central Córdoba, que é até bem armado pelo técnico Omar de Filipe, mas é inadmissível esse resultado. É inadmissível. Felipe Luiz armou mal o time do Flamengo, que era uma verdadeira bagunça no segundo tempo. Então a gente rebobina a fita agora para falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Que o João José está aqui, né? Ele é membro do canal, está falando ridículo. O Felipe Luiz teve seu batismo, né? Finalmente. Finalmente. Né? O Flamengo não vinha jogando bem. Contra o Internacional, todo mundo estava falando uma atuação de gala, um jogo de Premier League, aquela coisa toda. Não achei o jogo bom. O Rodrigo Bruni, que está sempre com a gente, está falando aqui que está muito chateado. E, cara, o Flamengo não jogou bem contra o Vitória, ganhou o jogo, é verdade. E agora não jogou bem. Jogou muito mal contra o Central Córdoba, que é um time muito ruim. Muito ruim. Né? Enquanto a gente falava aqui de falta de experiência do Felipe Luiz, a gente tem que falar sobre esse tipo de coisa. Libertadores é um negócio diferente, cara. É diferente. E aí, meu camarada, o Felipe Luiz chega ao Flamengo para elevar o nível do Flamengo, o patamar do Flamengo, e escala um time completamente, uma escalação ridícula do Felipe Luiz. Foi uma escalação ridícula do Felipe Luiz, tá? Poupando jogadores, colocando o Everton Araújo, que é muito fraco, o Varela, que não joga nada, né? O Luiz Eduardo Procópio está falando aqui, Felipe Luiz vacilou, porque não entrou com o time principal, faz o resultado aqui e depois poupa. Pois é, não pode poupar, não pode. É muito cedo para isso. Como diz o Sérgio Guimarães, já está inventando. Já começou inventando, não pode fazer isso em jogo de Libertadores da América. Felipe Luiz quer brincar na Libertadores, palhaçada isso. Aí eu me lembro do Tite, que foi criticado com razão, quando poupou o time contra o Milionários lá na Colômbia na Libertadores passada e deu no que deu. Né? O Alex Rep, republicano, está falando aqui, o Wesley muito mal, merece uma crítica o Wesley. Porque falam que ele vai para o Real Madrid, para o Barcelona, não tem nível para isso. Não acerta um cruzamento. Wesley. Nenhum cruzamento. Né? Um lateral que não acerta cruzamento, algo está muito errado com ele. Então não pode acontecer isso. Não pode achar que o Wesley é jogador para a Premier League, essas coisas, porque ainda não é. Né? O Jonathan Costa está falando aqui do Bruno Henrique, que errou absolutamente tudo. Jogo lamentável do Bruno Henrique.
tá? O jogo lamentável de muita gente. Leandro Molan mandou um superchat, Juninho Pé de Rato, muito ruim. Jogou nada também, teve uma oportunidade no primeiro tempo. No primeiro lance do jogo, se faz o gol ali, a coisa podia ser diferente, né, Leandro? E não aconteceu isso. O Fabrício ACL está falando, não sou oportunista, mas nunca vi essa coisa toda no Wesley. O cara simplesmente não acerta um único cruzamento. O Helder Afonso está perguntando se pode cornetar o Felipe Luiz. Claro que pode. Escalação completamente ridícula do Felipe Luiz. Uma escalação ridícula, poupando o time em Libertadores da América. Não se faz isso, principalmente jogando no Maracanã. Marcelo Lodônio manda um superchat pra gente. Hoje deu tudo errado. Lamentável vexame. Foi um baita de um vexame, Marcelão. Foi um baita de um vexame. Deixem likes nesta live, pessoal. Bruno Queiroz está falando, boa noite. Hoje o Flamengo não jogou para ganhar. O Wesley voltou a ser ele. Errou todos os cruzamentos na área. Bruno Henrique estava irreconhecível, não pode virar bagunça, mas virou bagunça. O time do Flamengo virou uma verdadeira bagunça depois que o Felipe Luiz tirou o Alexandro e botou o time todo para frente, né? E expôs o Pedro, como está falando o Fabrício SL, jogando todo esse tempo. Expôs o Pedro. E se o Pedro se machuca? Né? E era bola cruzada o tempo todo na área, sem nenhum critério. Um abraço ao Guilherme Goretti, vai ter que buscar contra a LDU e Córdoba na volta, fora de casa. Se complica assim, está se complicando num grupo fácil. O Erasmo está falando que o Felipe Luiz é o maior culpado, também acho que ele é o grande culpado por este resultado, principalmente pela escalação dele no início do jogo. Se o Vânio Carlos está falando falta de respeito com a torcida no Maracanã, concordo. Ricardo Coelho está mandando um superchat para a gente, se vai marcar. Verdade. Galera, esse foi o vídeo aí, né? Claro que não dá pra gente não dizer que o Flamengo jogou mal, foi uma partida muito ruim. É o que eu sempre digo aqui, o Flamengo perde muito gol, cara, muito gol que não deveria perder. Gols que fazem falta, porque se você não faz gol, se você tem chance, você não faz. Quando o seu adversário tem, geralmente ele faz. O Flamengo sempre vacila com relação a isso. Muitas chances claras o Flamengo não consegue fazer. Às vezes quer entrar com bola e tudo. Às vezes quer enfeitar demais. E faltou também ter mais calma, né? Às vezes os jogadores querem muito adiantar a bola, quer tanto fazer o gol que não espera realmente construir a jogada de verdade. Quer sair atropelando tudo, quer a todo custo adiantar, entendeu? E tudo isso acaba atrapalhando o time, né? Acaba facilitando pro time rival que está se defendendo, né? Que no caso era o Central Córdoba. Então o Flamengo acabou facilitando porque, como nós sabemos, né, galera? Os argentinos, eles marcam muito bem. Os argentinos têm essa coisa assim, né? Eles conseguem se defender muito bem e eles taticamente são muito bem também, conseguem fazer isso. Mesmo um time mais fraco, você sempre vai ver o time com bons marcadores, bem organizado. Eles são assim, taticamente eles são melhores que aqui os times brasileiros aqui, né? São melhores, tanto que você vê treinadores argentinos, eles estão em todo mundo. Já treinadores brasileiros só estão aqui no Brasil porque não tem tanto mercado fora. Então na Argentina eles geralmente conseguem fazer isso, mesmo com um time mais modesto, eles conseguem ainda se organizar, conseguem ter, né, fazer bons jogos, né? Ter boas atuações. E já times brasileiros geralmente só conseguem fazer boas atuações mesmo assim quando tem um time legalzinho, né? Se for um time meia boca, dificilmente ele vai conseguir fazer boas atuações na Libertadores. Pode até acontecer, mas é muito raro isso acontecer, né? Até porque o time que é meia boca, dificilmente ele vai para a Libertadores. Geralmente vai o time ali que tem um pouco ali de organização, que tem bons jogadores. Então faltou pro Flamengo entender isso, faltou pro Felipe Luiz também não brincar com a Libertadores, não achar que estava ganho. Não é porque o Central Córdoba é um time que não tem tanta tradição assim na Libertadores que já estaria ganho, então ele tentou poupar. Eu acho que não seria interessante. Eu acho que poupar, galera, pro Campeonato Brasileiro só é válido se você for poupar na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil não é tão importante assim. Mas eu acho que entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, a Libertadores tem que ser o campeonato mais importante.
Você nunca vai ver o Barcelona, o Real Madrid poupando na Champions para poder jogar La Liga. Você nunca vai ver isso acontecer. Você nunca vai ver o Liverpool hoje, né, poupando na Champions, embora foi eliminado, né, mas se estivesse ainda, você não ia ver o Liverpool poupando na Champions para poder jogar a Premier League. Isso não ia acontecer, porque é a competição mais importante da Europa. Então na América do Sul também é a mesma coisa. Então acho que foi mal o Felipe Luiz. Talvez ele pensou que o Flamengo tivesse capacidade de vencer, né, com o time ali mexido. E tinha de fato, né, mas acabou não aproveitando as chances. E isso fez toda a diferença para o Central Córdoba conseguir assim o seu resultado. Fica de aprendizado, fica uma derrota aí que o Felipe Luiz não vai esquecer. Ele com certeza vai se esforçar para na próxima ele não permitir que isso aconteça.